Fala galera, meu nome é João Paulo, sou professor de Física e hoje a gente vai ver um pouco mais sobre ótica, hoje especificamente sobre a refração. Bom, um dos fenômenos ópticos que acontece, que a gente já viu, é a reflexão. Isso acontece quando um raio de luz incide em uma superfície polida e esse raio retorna para o meio de onde ele veio. Então o raio incidente e o raio refletido eles estão no mesmo meio. Na refração, o que vai acontecer é que esse raio ele vai conseguir passar de um meio para o outro. Esses meios eles têm que ser transparentes e nesse caso, quando passa de um meio para o outro, a interação entre as ondas eletromagnéticas com o meio com que ele está passando é diferente. Então a mudança de velocidade do raio de luz, quando ele passa de um meio para o outro, acaba acontecendo. Então essa mudança de velocidade faz com que haja um desvio na luz. E esse desvio que acontece na luz por essa mudança de velocidade, quando passa de um meio para o outro, a gente chama de refração. Então a refração acontece só quando eu tenho dois meios diferentes e a luz passa de um meio para o outro. A velocidade vai ser diferente, então vai acontecer a refração. Então, isso aqui é um caso de exemplo de refração. Meio A e meio B são meios diferentes. Vamos pôr no exemplo, meio A sendo ar e o meio B sendo a água. No caso, quando eu quero saber sobre a velocidade da luz no meio, eu tenho o índice de refração. O índice de refração é dado pela letra N e ele dá a relação entre a velocidade da luz no vácuo, que é sempre dado pela letra C, então essa letra sempre vai ter um valor constante, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela velocidade que a luz se propaga no meio analisado. Então, se a gente for analisar no ar, eu vou ter o índice de refração no ar, eu vou colocar aqui a velocidade da luz no ar. Com esse índice de refração, eu consigo saber se o meio que a luz está vindo é mais ou menos refringente em relação ao meio que vai ser passado. E isso vai mudar as características do raio de luz. Nesse caso, como eu tenho aqui sempre uma razão entre velocidade da luz do vácuo e a velocidade da luz no meio que eu estou analisando, essa parte de unidade, o de cima vai cancelar com o de baixo. Com isso, o meu índice de refração ele é adimensional, eu não vou ter dimensão no índice de refração. E outra coisa, como a gente não conhece nada que é mais rápido do que a luz no ar, mais rápido do que a luz no vácuo, então a velocidade máxima que eu posso colocar aqui embaixo é justamente a velocidade da luz no vácuo, que é C também. Então eu nunca vou ter um índice de refração menor do que zero. Tem várias questões de vestibular sobre índice de refração que tem alternativa 0, alguma coisa. O índice de refração não pode ser menor do que 1. Então são alternativas que você não precisa nem se preocupar. Você pode já passar para frente porque não pode ser menor do que 1. Então, duas condições. Uma que ele é adimensional e a outra que ele é sempre maior ou igual a 1. Nunca vai ser menor do que 1. E analisando esse meio refringente ou mais refringente ou menos refringente, a gente consegue analisar qual que é o desvio sofrido pela luz que passa de um meio para o outro. Quando a gente fala de meio mais refringente, significa que o índice de refração é maior, então com isso eu tenho uma velocidade de luz menor. E na minha conta, para esse número que dá maior, obrigatoriamente esse valor tem que ser menor, inversamente proporcional. Então o meio mais refringente a luz anda mais devagar e o meio menos refringente a luz anda mais rápido. Então no caso do nosso exemplo entre ar e água, o meio menos refringente é o ar e o meio mais refringente é a água. Significa que quando a luz passar do ar para a água, ele vai sofrer um desvio e esse desvio vai ocorrer do meio que ela vai mais rápido para o meio que ela anda mais devagar. E aí teve vários estudos sobre, e a primeira lei que a gente tem sobre refração é a lei de Snell-Descartes, que a gente colocou como lei de Snell. A lei de Snell ela dá uma relação entre o desvio que ocorre quando a luz passa de um meio para o outro. Ele vai pegar o índice de refração do meio e multiplicar pelo seno do ângulo que o feixe de luz faz com a normal. Então, nesse caso, o incidente está vindo do ar. Eu tenho, então, esse
ângulo de incidência. O índice de refração que eu vou colocar é o índice de refração do ar, vezes o seno desse ângulo de incidência. Vai ser igual ao índice de refração da água, no nosso exemplo, vezes o seno do ângulo refratado. Com isso a gente consegue calcular pelo seno qual foi o desvio que teve. Então, um exemplo sobre isso aí, a gente vai pegar esse desenho, vai colocar que esse ângulo de incidência vale 45 graus e o ângulo de refração vale 30 graus. Geralmente os exercícios eles pedem para aproximar a velocidade da luz no ar com a velocidade da luz no vácuo, então a gente vai ter aqui o n igual a 1. E com isso eu vou ter a lei de Snell aplicada. No lugar do n do meio A, eu vou colocar o valor que eu tenho do índice de refração do ar. No lugar aqui do ângulo vai entrar o 45. Eu quero saber justamente qual que é o índice de refração no outro meio. Eu vou ter um seno de 30 graus. Agora cai uma equação simples de primeiro grau, eu substituo pelos valores já fornecidos aqui. Então eu vou ter seno de 45 valendo 0,707 e o seno de 30 valendo meio. 1 vezes 0,707 vai dar o próprio valor, e desse lado eu vou ter meio índice de refração do meio B, no nosso caso ali é água. Então o meu índice de refração vai ser 1,414. Não tem dimensão, então eu não tenho unidade nesse caso. O importante é a gente ver o seguinte: quando ele passou de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o ângulo ficou mais próximo da normal. Então toda vez que eu passo de um meio menos para um meio mais, meu feixe de luz vai se aproximar da normal. Se tivesse acontecido ao contrário, se eu tivesse do meio A vendo do meio B, o ângulo de incidência seria menor do que o ângulo de refração. Com isso a luz vai se afastar. Do meio menos para o mais se aproxima, do meio mais para o menos se afasta. Isso é importante porque no cotidiano a gente vê bastante isso aí. Por exemplo, quando você coloca um canudo num copo, quando você olha, dá a impressão que aquele canudo está meio torto. Ele está justamente pela diferença que eu tenho no feixe de luz que sai do canudo que está na parte da água, do canudo que está só no ar, e chega no meu olho com velocidade diferente, eu tenho a sensação que ele está torto. Na verdade ele não está, ele está reto. É só pela essa diferença de velocidade de luz. Isso também é pedido como uma forma de diótropo plano. O que seria o diótropo plano? O diótropo plano é justamente a sensação que a gente tem quando a gente chega numa beira da piscina e olha e vê o fundo da piscina parecer mais raso do que realmente ele é. Então o diótropo plano ele segue também o raciocínio de refração, que vai ocorrer essa mudança de um meio para o outro. E esse diótropo plano a gente consegue calcular a diferença entre a imagem e o objeto real. É comum, quem pesca, vê em vídeo, vê em filme, quando você vê um objeto dentro do rio, por exemplo, vai pescar um peixe com um arpão. Você nunca deve jogar o arpão onde você está vendo o peixe, porque na verdade o peixe não está naquele lugar. Ele está em outro lugar devido à refração. O raio de luz sai do peixe, passa um período pela água, então ele está no meio. Quando ele passa da água para o ar para chegar no seu olho, ele muda o meio. Então com isso eu tenho a sensação que a imagem está num lugar diferente do que realmente ela está. O objeto vai estar num lugar, a imagem vai estar no outro. Então essa parte de diótropo plano é cobrado de uma forma que você tem que saber o que acontece. Existe tanto exercício teórico quanto exercício de conta. Então,
um exercício teórico, a gente vai ver como a resolução da nossa conta, e aí a gente vê a teoria sobre isso aí. Então, nesse exemplo aqui eu tenho uma pessoa observando um peixe. Então, nesse caso, o peixe ele vai aparecer em outro lugar. Eu tenho aqui o objeto posicionado num lugar e a imagem ela vai estar em outro lugar. E isso vai acontecer por causa da refração. Aula 11.3. Bom, aqui está um exemplo simples sobre o diótopo plano e é um observador vendo um peixe. Aqui a gente anotou que o peixe está aqui e a imagem dele que está sendo vista pelo observador está acima. A gente vai calcular quanto vale esse pelinho para saber se vai dar um valor maior ou menor do que o valor de P, para saber se ele está acima ou se ele está abaixo. Então, como que a gente vai saber isso aí? Essa relação aqui, ó, ela fornece para a gente justamente a distância entre o objeto e a imagem. Aqui eu tenho o índice de refração de onde está o observador, que nesse caso está aqui. A gente tem dividido pelo índice de refração de onde está o objeto. Então, nesse caso aqui, a gente tem o ar e a água de novo. Isso vai ser igual à relação entre a distância da imagem que está sendo vista até o limite entre os dois meios, dividido pelo tamanho do objeto, a distância que o objeto está desse mesmo limite aí dos meios. Tá? Com isso a gente tem essa relação e consegue calcular o valor desse pelinho. Nesse exemplo a gente tem que o peixe está a 1,60 m da superfície do rio. O N do ar, o índice de refração do ar é 1 e da água é 4/3. Vou substituir ele na equação, eu vou ter que o índice de refração da água sobre o índice de refração do ar é igual à minha incógnita, que eu quero achar, dividido pela distância do peixe até a superfície. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. E no final aqui eu vou ter que o pelinha está a 1,2 metros da superfície. Então, na minha hipótese aqui, ó, meu desenho está certo. Pelinha vale 1,2 metros. Então, sempre que eu estiver olhando de fora de uma piscina, de um rio, vendo um objeto dentro desse rio, eu estou vendo uma imagem que está mais alta do que realmente o objeto está, certo? Agora, se fosse o contrário, e se o peixe estivesse olhando o observador fora? Se isso acontecesse, vamos colocar aqui valores agora, que eu tenho, vamos colocar 3,2 metros que está o observador, e eu quero saber agora se o observador vai estar aqui embaixo ou se vai estar para cima. Então, nesse caso, o que acontece é que agora eu tenho que inverter, porque o peixe está vendo o antigo observador. Então, aqui eu tenho agora o índice do observador e o ar passa a ser o índice do objeto, porque o meu antigo observador virou objeto. Então, eu inverti objeto e observador. A equação vai se manter. Então, se eu tenho que o N do observador é o da água, agora eu tenho 4/3 dividido por 1, que é o índice de refração do ar. Isso vai me dar a distância que ele está vendo o nosso antigo observador, dividido pela distância nova. Faço uma multiplicação cruzada de novo, tenho que pelinha vai ser 4/3 de 3,2.